Tô lhe contando essa história para desabafar com alguém, torcendo para me sentir melhor depois disso. Não muito tempo atrás, minha vida foi destruída pelos meus pais. Aposto que muitos de vocês acham que poderiam dizer o mesmo dos seus, mas minha história é um pouquinho mais complicada. As pessoas que esmagaram meus sonhos não são meus parentes de sangue, mas meus pais adotivos. Agora, você pode estar se perguntando, por que alguém acolheria uma estranha em sua família e depois a trataria mal? Para falar a verdade, nem eu sei. Eu acreditava cegamente nessas pessoas, mas elas... apenas ouça como tudo aconteceu. Tudo começou quando eu nasci, bem no dia, e foi no estacionamento perto da porta dos fundos de um hospital. De acordo com os registros de uma câmera de segurança, foi uma pessoa alta e magra, usando um casaco e com a cabeça coberta por um capuz que me deixou lá. Depois disso, essa mulher parecia ser uma mulher, mas a câmera não conseguiu registrar o rosto dela direito, então não poderíamos dizer com certeza. O fato é que ela me colocou com cuidado perto da entrada do hospital e foi embora. Essa foi a função que meus pais biológicos desempenharam na minha vida. O fim. O embrulho com o bebê, no caso eu, foi rapidamente descoberto por algumas enfermeiras, que mais tarde me batizaram de Sophie. Depois disso, minha vida como andarilha começou e durou 14 anos. Na verdade, há muitas crianças como eu, mas assim como todas que sentem a falta do amor dos pais, eu achava que eu era a mais infeliz de todas as criaturas, ou a mais desafortunada. É que nenhum dos meus pais adotivos quis ter minha tutela completa. Não, de modo geral, eu não me arrependo do tempo que passei com pessoas diferentes, exceto um casal que levava uma vida muito bagunçada. Mas fiquei pouco com eles e fui levada embora por assistentes sociais que hoje acho que foram enviadas por Deus, sabe? Então, durante esses 14 anos, acho que troquei de família 6 vezes. Algumas delas só queriam ajudar uma criança, mas estavam em uma situação difícil. E pelo menos por um tempo, teve quem realmente pensou em me adotar, mas teve que abrir mão desses planos por causa de alguma circunstância da vida. Enfim, tive tantos tutores que aprendi a não me apegar emocionalmente a nenhum deles, mesmo desejando, lá no fundo do meu coração, encontrar alguém que realmente quisesse me ter como filha. E aí, o senhor e a senhora Simons apareceram na minha vida. Eles são um adorável casal na faixa dos 40 anos e demonstraram grande interesse em me adotar. Os Simons eram donos de uma pequena agência de serviços jurídicos, não eram ricos, mas também não eram pobres, e viviam em uma casa grande, linda e espaçosa, e já tinham uma filha, a Jean, que era quase da minha idade. Você também acha que isso tudo parecia um conto de fadas? Eu estava prestes a ter uma família de verdade, uma casa de verdade, e até uma irmã que poderia se tornar minha melhor amiga. É mesmo uma pena que a realidade quase nunca realize nossos sonhos. Os primeiros 3 anos da minha vida com essa família foram mais ou menos normais. Eu tinha um quarto só para mim e nada me faltava, mas eu não tinha nenhum vínculo emocional com o senhor e a senhora Simons. Eles eram muito calmos, mas chegavam a ser pessoas indiferentes. Davam muita atenção ao trabalho e à casa, mas não estavam interessados em criar um relacionamento mais profundo comigo ou em entender minhas emoções e sentimentos. Mas acho que pais de verdade têm que se interessar por essas coisas, não? Aí, os Simons nem desconfiavam de que eu tinha um grande sonho, até ser tarde demais. Veja bem, eu já tinha decidido havia muito tempo que profissão eu gostaria de seguir. Acho que eu tinha 11 anos quando um dos meus pais adotivos me deu meu primeiro smartphone com uma câmera decente. A partir dali, minha paixão pela fotografia só foi crescendo. Não vou te encher com os detalhes, só vou dizer que desde então venho gastando todo o meu dinheiro para comprar uma câmera melhor ou para trocar as lentes da que eu já tinha. Meu amor pela fotografia não se limitava a selfies ou a um perfil no Instagram. Para mim, fotografar era uma arte. Eu sonhava em me tornar uma fotógrafa profissional, daquelas que fazem fotos artísticas e que abrem suas próprias exposições nos melhores centros do mundo. Mas para que meu sonho se tornasse realidade, eu tinha não só que aprimorar minhas habilidades, mas também estudar muito. E eu escolhi a faculdade perfeita. Ela é muito moderna, prestigiada e bastante cara. Era particular e não havia cotas para alunos como eu, então eu precisava tirar notas excelentes para conseguir entrar lá. E pode acreditar, me esforcei bastante. Eu lutei furiosamente por cada nota que ganhava na escola, como uma leoa. Montei uma coleção perfeita do meu trabalho para o meu portfólio e trabalhei rumo ao meu sonho com todas as minhas forças. E não consegui notas suficientes para ganhar a bolsa de estudos.
Mas o gabinete de admissão gostou muito do meu portfólio, então ficaram felizes em me aceitar, desde que meus pais pagassem as mensalidades do primeiro semestre. Então, eu tive que pedir ajuda aos Simons. Eles me chamaram para uma reunião familiar, e lá uma coisa interessante foi revelada. A Jean estava terminando o colégio na mesma época que eu, e também estava tentando uma vaga na faculdade de medicina. E parece que as notas dela também não foram suficientes para ganhar uma bolsa de estudos. Eu não sabia nada disso, pois a Jean e eu quase não conversávamos. Mas os Simons, claro, sabiam tudo sobre a filha deles e já tinham uma resposta para mim. Meus pais adotivos disseram que não tinham condições de pagar 2 faculdades, então precisavam recorrer a critérios morais e sensatos para fazer uma escolha. E explicaram que a profissão de médico é importante, prestigiada pela sociedade e bem remunerada, e que a Jean havia escolhido sua profissão com sabedoria. Já a profissão de fotógrafa, não. Os Simons disseram que, já que eu estava sonhando com uma vida artística bonita e despreocupada, eu teria que chegar lá sem ajuda nenhuma, e que aquilo era um desperdício de dinheiro e eles não tinham tanta grana assim. Então decidiram pagar a faculdade da Jean, e eu tinha que tentar uma bolsa de estudos ou trabalhar para pagar minhas mensalidades. Eu fiquei em choque com o que eles disseram. Eu tentei explicar o quão importante aquilo era para mim e quase implorei a eles para me darem o dinheiro. Aquela provavelmente seria a única chance que eu teria na vida. Mas o senhor e a senhora Simons estavam irredutíveis. Sabe, eu não acreditei em uma só palavra do que eles disseram. Eu tinha certeza de que se eu fosse a filha biológica deles e a Jean não fosse, eles pagariam meus estudos em qualquer área. Eles simplesmente sacrificaram o meu sonho pelo bem da filha deles. Mas eu não vou desistir. Assim que completar 18 anos, vou embora dessa casa, que ainda não se tornou um lar para mim, para me tornar alguém na vida com o meu próprio esforço. Como você pode ver, não são apenas seus pais biológicos que podem ser cruéis, mas os adotivos também. Por favor, curta minha história para me apoiar e escreva nos comentários